Amores, nunca foi fácil. Mas ainda assim estamos aqui. Bom, eu me chamo Yasmin França, sou a criadora da Cristálias, um centro de atendimentos mágicos, onde lá a gente vai trabalhar as questões da vida, os sentidos das sombras, medos, temores, dificuldades, alegrias, reconexões, muita coisa tá lá. Caso você queira conhecer melhor, o link tá aqui embaixo, com todos os atendimentos e todos os outros canais também pelos quais eu espalho conteúdo. Bom, hoje nós vamos falar sobre a vida está me pedindo transformação, e agora? Essa semana está sendo uma semana extremamente exigente quanto a isso. Bom, antes de eu começar a elaborar, eu quero pedir desculpa porque o ar-condicionado está fazendo um pequeno ruído porque ele está ligado, porque eu estou no Rio de Janeiro. E quem conhece Rio de Janeiro sabe o calorzinho que faz aqui. Então, esse ruidinho vai ficar aqui com a gente para que eu possa também não pingar. Mas vamos lá. Essa semana a vida tá me cobrando muito transformação. Mas não é aquele tipo de transformação que você arranca uma pele inteira, sabe? Que você muda de casa, que você muda radicalmente, mas é justamente nos detalhes, e detalhes que às vezes são os nossos calcanhares de Aquiles, sabe? Aquelas partes, aqueles pedaços que vieram com a gente durante muito tempo como despercebidos, mas que estão precisando ser soltos, né? E eu venho refletindo muito sobre isso. Até quem já me segue no Instagram provavelmente acompanhou, né? Eu falando lá nos stories que eu tô sendo muito convidada a uma vida mais minimalista. Então, soltando um pouco mais os excessos e indo para os detalhes, para aquilo que de fato faz sentido para minha história, para minha vida, para minha caminhada. E aí eu senti muito de fazer esse compartilhamento com vocês, porque é um desafio, né? É um desafio para todos nós, é um desafio a gente admitir para si de que as formas pelas quais nós estamos caminhando não tá mais fazendo sentido, que as ferramentas pelas quais a gente utiliza não tá mais fazendo sentido. E deixar ir, né? Então, por muitos momentos, fica aquela batalha dentro da gente entre continuar onde a gente estava e aí perceber que não tá mais adiantando, que não tá mais tão confortável como já foi um dia, e de que forma a gente consegue trazer com força essa transformação para que ela de fato fique, né? Devo admitir que eu ainda tô nesse processo de como eu ancoro isso, né? Mas é interessante avaliar de que esse é um processo que eu já passei muitas vezes na minha vida e acontece quase semanalmente, assim. Eu faço constantemente essas trocas de pele, de partes minhas, às vezes materializadas no corpo mesmo, como a troca de pele, né, quando eu pego muito sol, e às vezes é essa busca inconsciente pela transformação, por um novo olhar sobre mim, uma renovação sobre a minha coraça também, né. E aí o ponto interessante disso é que justamente por muito tempo eu ouvi das pessoas que não era positivo eu ficar remexendo tanto, mudando tanto, me transformando tanto, ou até mesmo exigindo tanto que esses processos acontecessem, sabe? E eu sou muito alquimista nisso, assim, eu absorvo conhecimento, eu começo a executar esse conhecimento, então principalmente em caminho de espiritualidade, eu faço muita alquimia, né, assim,
pego muitas partes de muitas coisas que eu aprendi e que eu ainda aprendo e solto algumas que não estão fazendo mais sentido, acolho outras que estão fazendo mais sentido para mim naquele momento e vivo constantemente esses processos. E as pessoas que convivem comigo percebem que eu sou o tipo de pessoa que, de fato, eu não vou estar bem o tempo inteiro, porque eu vou estar nesse processo de levantar aquilo que não faz sentido para viver coisas que façam mais sentido para mim. E isso exige da gente que a gente acolha as nossas sombras, que a gente perceba que algumas coisas que a gente fazia não tá mais fazendo sentido, e aí isso dá uma sensação de que a gente estava muito errado. Putz, como eu errei em tomar determinado tipo de atitude, como eu errei em, enfim, né, em seguir por esse caminho. E na verdade não é um erro, a gente não tem como nascer sabendo tudo. E essa experimentação é muito importante. E nesse momento eu tô de novo falando pra mim, assim, né? Porque é esse tempo todo eu entendendo que durante determinado período, e a psicologia ela vai falar sobre isso, né? Agimos da forma em que podíamos naquele momento. E é sobre isso, né? Usei as ferramentas que eu tinha naquele momento para agir como eu podia naquele momento, e isso não quer dizer que foi melhor nem pior, até porque a gente em todos os momentos da vida vai estar sempre dando o nosso melhor, seja lá da forma que for, na intensidade que for, do jeito que for, né? Mas estar aberto à transformação é muito importante para que a gente possa entender que está caminhando, mesmo que internamente, sabe? E aí refletir sobre essas transformações tá me colocando a pensar muitas coisas. As formas pelas quais eu lido com as minhas relações, com o meu dinheiro, a forma como eu lido com as guianças que às vezes eu permito que entrem na minha vida. E esse é um ponto muito interessante da gente falar sobre transformação, porque como nós somos criados em sistemas que não dão liberdade pra gente criar, pra gente configurar os nossos métodos, pra gente aprimorar o nosso saber, essa síndrome de impostor fica ali impregnado na gente em tudo praticamente, né? A gente entra na escola e tem alguém que guia a gente no conhecimento, a gente sai da escola e vai para a faculdade ou um curso, ou então já vai direto pro trabalho e outra pessoa tá guiando ali, tá dizendo vai pela esquerda, vai pela direita, agora sobe, agora desce, agora investe, não investe, né? Enfim, você vai sendo guiado o tempo inteiro e muita gente passa a vida inteira nesse processo. E quando a gente toma de volta a autonomia para que a gente possa lidar com a nossa vida a partir do nosso processo, é óbvio que é uma responsabilidade muito grande, mas também traz uma liberdade muito grande para experimentar. Então, a maioria dos meus atendimentos foram todos feitos à base de do meu desenvolver mesmo, sabe? Foram desenvolvidos da minha forma autodidata. Então, mas não me tirou essa sensação de que eu estava equivocada porque eu tinha que passar por um processo de estudo e nananã, né, para que alguém me autorizasse a ser, a experimentar, a me desenvolver e arcar com essa responsabilidade. E aí é interessante também refletir sobre isso, porque quando a gente fala sobre autonomia, né, sobre o outro autorizar que a gente faça, a gente também está, além de terceirizando a nossa responsabilidade, terceirizando os caminhos da nossa vida, dando eles para que outra pessoa conduza. E aí, nesse momento, é o momento em que a gente mais se perde. Todas as vezes que eu dei a minha vida para alguém conduzir, seja guru, seja família, seja relacionamento, seja quem fosse,
que eu abri brechas para que essas pessoas pudessem me guiar de uma forma muito entregue da minha parte, eu me perdi da minha desse lugar da minha alquimia, da minha experimentação, da minha liberdade, do confiar no meu saber. E isso é muito frágil e é muito fácil de acontecer porque a gente já vem com a impregnação de estamos num mundo em que nada se cria, tudo se copia, né? Então você não tem a capacidade de criar nada, né? Quem é você na fila do pão para criar algo, né? E quando a gente traz isso de volta, é muito interessante porque tudo se abre de novo, fazendo sentido para o nosso coração. E aqui eu não estou dizendo que você não deva conhecer pelo olhar do outro. Não, mas ter esse filtro. Até aqui isso muito me convém. Até aqui não. Então, a partir daqui eu posso pegar, eu posso transformar, né? E eu posso fazer, enfim, crescer da forma como eu acho interessante. Agora, se eu tô vendo que eu tô indo, e aquilo perdeu o sentido pra mim, porque justamente tá pelo olhar do outro, pela necessidade do outro, pela direção do outro, é hora de reavaliar para onde o meu barquinho tá indo e quem de fato deve conduzir isso. E aí o peso da responsabilidade precisa chegar. E o peso nesse sentido não é um peso negativo, mas sim um peso de eu preciso me preencher de mim para dar planos, para dar rotas, para dar caminhos para minha vida. Eu não posso ficar, né, nesse lugar do outro me direcionando o tempo inteiro para que eu não me perca de novo. E é justamente nesse momento assim que eu tô percebendo que eu tô soltando muitas coisas pelas quais vieram da visão do outro, e eu falo até sobre isso, né, no vídeo no último vídeo que eu postei aqui no canal, que é sobre essa coisa da gente engolir, né, os nossos opressores, que nem sempre são opressores, mas pessoas que ficam ali realmente ditando o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa, que norte a gente precisa dar para nossa vida, quando na verdade a responsabilidade, e não somente a responsabilidade, mas o desafio, o crescimento e a delícia de viver isso é nossa, né? Eu não posso vestir amarelo, e aí eu tenho até uma historinha, eu vou até parar essa do amarelo, para uma vez que eu estava refletindo sobre a felicidade, né, e as relações. Eu estava fazendo alguns estudos e eu não me lembro se essa história veio através de um estudo ou se, enfim, né, foi algo que eu associei ali. Mas é basicamente isso, né? A gente entra nas nossas relações achando que vai ser tudo de uma forma padrão. Então, o amarelo pro outro, a cor amarela que o outro veste e que ele às vezes pode estar amando ser a cor preferida dele, inconscientemente a gente acha que é para todo mundo, né? Então, aqui na história era casa, né? Eu entrar numa relação e às vezes o meu sinônimo de felicidade é uma casa azul no topo da montanha. E aí eu entro na relação assim, putz, essa pessoa vai realizar comigo ou pra mim a casa azul no topo da montanha. E aí eu me esqueço, ou às vezes eu nem esqueço porque eu fui tão no automático, de perguntar pra pessoa qual é a cor e o lugar da casa dos sonhos dela. E muitas são as vezes que a pessoa não sonha nem com casa. Às vezes é uma Kombi pelo mundo, às vezes é sei lá, acampar na beira do mar, ou nunca pensou sobre isso, e a gente fica nessa entrega para que o outro realize aquilo que é necessidade nossa. Então, para onde vai a minha felicidade? O que de fato me traz felicidade? Aqui, o contexto da casa é um contexto até interno, né? Como que a minha casa interna me dá felicidade, não
o ficar preso no material, né? Mas é muito comum que a gente faça isso para de fato não pagar pelo preço da responsabilidade do caminho. E às vezes é de fato pesado, né? Mas o peso, de novo, ele vem desse lugar de proporcionar pra gente transformação. Então, a tomada de atitude é constante para que a gente possa seguir para um lugar que faça mais sentido. Trocar de pele, ninguém pode tirar a sua própria pele para fazer um processo de transformação por mim, sabe? Então, refletindo sobre isso, sobre essas mudanças muito muito detalhadas que estão acontecendo, a exigência é sempre essa, assim, se permita transformar. E uma coisa que eu já aprendi e que eu até transformei nos podcasts, né, é justamente esse diálogo com a vida. Porque todas as vezes que a vida começa a ruir, a mostrar que tudo que você está vivendo não está mais fazendo sentido, que você precisa de um rumo novo, ela, por si só, te traz um ensinamento. E às vezes está no silêncio, e aí você para e você sente que o tempo é diferente do tempo de relógio, como que eu nunca percebi, e como esse tempo está se relacionando comigo. A vida, ela é completamente diferente da vida que me apresentaram. Ela me afaga, ela me encaminha, ela me ensina. E como que eu não percebi, né? Esses ensinamentos vêm justamente nesse lugar de, ok, você aprendeu isso tudo, mas agora quem precisa te ensinar sou eu. É o sutil, é o não palpável, é o seu lugar mais precioso e mais interno que vai estar dialogando com você no sentido. É até difícil de explicar, né? Acredito que fique até um pouco confuso, mas é muito num plano sutil. Naquele momento em que você consegue de fato falar, ok, eu só vou soltar e deixar que tudo saia. E aí a vida te pega e ela te mostra um monte de coisas. Olha, você tá nesse processo que tá tudo caótico, mas olha aqui como que as coisas podem se encaixar. Olha aqui como o fluxo que tá... Você tá no fluxo do seu caminho, né? Como que você pode... Como eu te presenteio por você me permitir tá dançando com você no processo. A vida não... Nós não somos coisas separadas, né? E a gente fica nessa guerra o tempo inteiro de a vida é cruel, a vida é difícil, a vida é não sei o quê, quando na verdade a gente só não tá querendo dançar com ela. Então a vida tá me pedindo transformação. E agora? E agora eu me permito transformar, ser transformada e estar com ela. Esse é o relacionamento que a gente precisa ter sempre, sempre. É o primeiro relacionamento que a gente precisa ter, né? Que é o que faz a gente estar aqui. A vida é o que faz a gente estar aqui, né? Quando o sopro de vida parte, a gente só tem aspirações de para onde nós vamos, né? E de que forma eu dancei com isso que esteve comigo desde dentro do útero, né? Desde quando eu era um espermatozoide dentro do saco do meu pai. Né? Então, de que forma eu me relaciono com esse sopro que entra, que sai, que faz com que eu me movimente, com que eu dance, com que eu ria, com que eu sofra, com que eu... Enfim, de que forma eu danço com isso e permito que as mudanças e o crescimento entre nós aconteça para que seja harmônico, para que eu possa estar aprendendo e para que eu possa para que possa estar fazendo sentido. Porque a gente fica tão preso ao ritmo do dia, ao ritmo do que as pessoas pedem, do que as pessoas colocam, do que as pessoas fazem, do que a gente tem que cumprir, que a gente esquece
da relação mais importante, né? O que eu estou fazendo da minha vida, né? E o que de fato faz sentido de estar fazendo com ela, que é a minha primeira relação e a relação mais duradoura que eu vou ter na minha existência, né? Então é isso, que tenhamos boas transformações, que saibamos dançar com essa vida e ler o sutil da linguagem dela, da comunicação dela, dos ensinamentos que ela traz e da propriedade, né, da singularidade que é essa relação, porque eu tenho certeza que aqui eu tô compartilhando o que a minha vida tá me ensinando, que óbvio, permeia e passa por todos, né, mas é o que eu consigo ler disso, o que serve pra mim agora e que eu posso compartilhar, mas o que ela tá trazendo pra você, sabe, o que essa relação íntima entre você e ela tá dizendo, tá transformando, tá mostrando, e que é muito precioso e importante, sabe? Que talvez nenhuma outra pessoa consiga te dizer, mas que tá ali, tá funcionando, tá sendo vida. Então que estejamos abertos a isso. Um beijo. Caso esteja muito, muito, muito complexo, conta comigo. Eu vou adorar te conhecer, entender a sua história, compartilhar o que eu aprendo, receber também todas essas histórias, essas ferramentas que essas relações todas me trazem, porque é sempre ensinar e aprender, ninguém está excluso desse processo. E é isso. Até a próxima.